Trabalha no cartório e utiliza Document? A gente fez esse vídeo aqui para você. Hoje a gente vai passar alguns conceitos importantes e um guia básico sobre o uso da nossa plataforma. Vem comigo. O primeiro passo que a gente vai fazer aqui é a criação da conta. Caso você já tenha um cadastro na Document, pode pular um pouquinho essa parte que eu já chego em você. Mas estou aqui na tela de cadastro, vou clicar em... Na verdade estou na tela de login, vou clicar aqui em criar conta e eu posso utilizar meu login com o Google ou cadastrar-se diretamente com o e-mail. Eu recomendo que vocês utilizem um e-mail corporativo. Se esse e-mail corporativo do cartório for com o Google, você já poderia clicar aqui. Mas eu acredito que não é a maioria dos casos, então eu vou clicar nessa parte aqui e seguir por essa forma. Cliquei aqui e vou preencher as informações básicas que a gente precisa para realizar o cadastro. Coloquei as informações necessárias, então vou criar minha conta. Agora que a conta está criada, já vou deixar salvo aqui no meu navegador e vou clicar em Login. Deu erro, não se preocupe com esse erro. Por que acontece? Você precisa ativar a conta no e-mail que você utilizou para se cadastrar. Então vamos fazer isso junto? Eu estou aqui no e-mail que a gente utilizou no cadastro e você vai ver que chega com esse seguinte assunto aqui, confirmação de conta do remetente não responda @document. Vamos entrar nesse e-mail, você vai ver que ele tem esse padrão aqui, ó. Seja bem-vindo a Document e tal. E a gente clica aqui para ativar a conta. É bem fácil. Você faz isso aqui em 5 segundos e a conta está ativada, agora a gente pode acessar o sistema. Pronto, com a conta criada, a gente pode agora logar. Aqui é importante que você se cadastre como prestador, porque é o nível de acesso que você vai precisar. E aí você preenche o restante das informações que são necessárias para finalizar o seu cadastro. Cadastro finalizado, agora a gente está aqui na tela inicial da Document e você vai ver que não aparece nenhum quadro compartilhado, porque o administrador da conta do cartório precisa convidar você. Caso você ainda não tenha sido convidado, é necessário que ele convide esse e-mail que você utilizou para se cadastrar. Eu vou fazer isso aqui internamente, como se eu fosse o administrador da conta, e você vai ver como chega esse convite. Depois que o cartório convida a gente, esse convite aparece da seguinte forma aqui para você. Você aceitando, ele já vai aparecer na sua tela inicial. Então, o cartório precisa te convidar para os quadros que ele quer que você participe. E o que é um quadro? É importante vocês entenderem isso. O quadro é um conjunto de casos. Ou seja, dentro de um quadro, espera-se que tenham os casos mais variados possíveis. Por exemplo, inventário, compra e venda, divórcio, se essa for a organização aí do cartório. Mas é muito comum também os quadros serem utilizados para prestadores externos específicos. O que é prestador externo, Gabriel? São os clientes recorrentes que frequentemente levam casos a vocês. Então, vamos supor que tem o escritório do Dr. João Arthur. O que significa isso? Que nesse quadro do Dr. João Arthur estarão todos os casos desse cartório que você trabalha com o Dr. João Arthur e dessa forma vocês em conjunto poderão ver todos os casos que estão ali dentro. Então, esse conceito de quadro, que é um conjunto de casos, e o caso, que é onde tem as nossas funcionalidades principais, é importantíssimo que você entenda. Agora que você entendeu esse conceito, eu vou entrar aqui no quadro e te mostrar o que dá para fazer lá dentro. Bom, estamos aqui no quadro agora, você vai ver que tem até um caso aqui já, mas eu vou começar do começo. Inclusive, eu vou criar um caso junto com você para a gente dar o start aqui. Para você criar um novo caso, basta você clicar aqui nesse botão no canto superior direito. E um novo caso, você precisa dar um título para ele. A gente recomenda sempre que o cartório ele tenha padrões de nomenclatura dos casos. Então eu gosto muito, por exemplo, de utilizar nome de uma parte que me associe rapidamente àquele caso. O que não fazer aqui? Colocar, por exemplo, compra e venda. Por quê? Você vai digitar o serviço aqui. Você vai selecionar o serviço que você vai utilizar. Então aqui você precisa colocar algo que te relembre rapidamente esse caso. Tem lugar que bota um número que usa internamente, tem lugar que bota o nome de uma parte, tem lugar que bota o endereço do imóvel, enfim. Independente do nome que você escolha, é legal que tenha um padrão para facilitar aí dentro da equipe. Eu vou criar, por exemplo, Carolina Monteiro. Vai ser o nome aqui da minha cliente, o nome da minha esposa, para eu dar uma moral aqui para ela. E eu vou escolher para esse serviço aqui, não pode ser um divórcio, né? Vamos colocar aqui uma procuração pública, bem facinho para vocês entenderem. Bom, então a gente tem aqui o título do caso, Carolina Monteiro, o serviço é uma procuração pública, o subtítulo é opcional. Você pode botar alguma informação relevante aqui, mas não é obrigatório. E a descrição, mesma coisa. Vou criar o caso. E a partir do momento que você cria o caso, você já poderia voltar lá para o quadro, mas você tem a opção de convidar o cliente diretamente agora. Eu vou deixar para fazer isso depois, mas é importante você saber que dá para fazer isso agora. Mas eu vou pular essa etapa aqui por enquanto e eu posso determinar quem vai receber notificações desse caso.
E você pode perceber que aqui a gente tem notificações por e-mail e notificações por WhatsApp. O que significa isso? Que a partir do momento que eu clico aqui, ou seja, esse meu e-mail é ativado para o WhatsApp, tudo o que acontecer no caso vai me avisar no WhatsApp. Mesma coisa se eu ativar aqui para o e-mail. Isso você poderia fazer para outros membros da equipe também, porque só tem uma pessoa da equipe que sou eu aqui nesse quadro, mas vamos supor que tivesse 5 pessoas. Vocês poderiam escolher quem vai receber notificações e aonde vão receber essas notificações. Vou finalizar aqui a criação do caso e vamos entrar nesse caso já para mostrar como que funciona lá dentro. Mas rapidamente aqui fora, só para explicar para vocês, a gente tem os casos que são representados por esses quadradinhos aqui, e eu posso movimentar esses casos dentro dessas colunas. As colunas, idealmente, representam uma etapa do fluxo do processo de vocês. Então, eu criei aqui recepção de documentos, minutando, marcar assinatura, enfim, isso tudo é personalizado aí por vocês do cartório. Basta que o administrador clique aqui em colunas e ele determine quais serão essas colunas para vocês estarem movimentando os casos, assim como eu estou fazendo aqui agora. Agora eu vou entrar aqui nesse caso de procuração que a gente criou junto. No caso, vocês vão ver que tem essa visualização que é padrão. Isso que você está vendo aqui vai aparecer em todos os casos. O que vai variar são as documentações, tendo em vista que isso aqui é uma procuração pública, vão aparecer informações de procuração pública, então outorgante, procurador, cartório, enfim, coisas associadas a uma procuração, documentações associadas a uma procuração. Se fosse uma compra e venda, ia ter comprador, vendedor, se fosse um inventário, ia ter falecido, imposto e por aí vai. É legal dizer também que todas essas documentações e categorias vocês podem configurar. O administrador da conta pode determinar quais são as documentações padrões de acordo com o serviço. A gente já entrega para o cartório um padrão que a gente vê que funciona, mas isso pode ser facilmente modificado pelo administrador da conta. Agora aqui nessa parte de documentos necessários, eu vou subir um arquivo na pasta Identificação Civil. Para você subir um arquivo, basta clicar aqui em selecionar o arquivo desejado ou arrastar diretamente da sua máquina, que é o que eu vou fazer aqui. Estou arrastando um documento e esse documento está no formato JPEG. Automaticamente ele é convertido em PDF quando eu subo aqui na plataforma. Documento enviado, você está vendo que ele tem um nome estranho, né? Eu posso editar o nome desse documento aqui para dizer que talvez seja CNH Gabriel. Além de editar o nome, você pode definir uma data de vencimento para esse documento. E é importante que você saiba definir essa data de vencimento porque nos casos de certidões acaba sendo muito útil essa funcionalidade. Você ainda pode criar um lembrete para isso. Então, você criaria uma tarefa e escolheria quem receberia notificações a respeito do vencimento dessa certidão. Então, além disso, você pode aprovar ou não esse documento. Isso é bem interessante para você se guiar dentro dos documentos que você já recebeu, o que você já viu e já está ok para prosseguir com o ato. Além disso, você consegue também baixar todos os arquivos que já foram enviados na plataforma, então basta eu clicar em um desses botões aqui em cima. Eu posso enviar outros arquivos em outras pastas aqui, como eu fiz em identificação civil, ela até fica verdinha, sinalizando que tem documento enviado. Eu também poderia encaminhar a minuta para o cliente. A gente recomenda muito que vocês utilizem essa pasta para disponibilizar para ele a minuta para verificação. Bom, além da visualização por categoria, você pode ver esses arquivos em tabela e você também pode ver em tela cheia. O modo tela cheia ele é bem legal porque o documento ele não é aberto em uma outra página do Google Chrome, caso esse seja o seu navegador. Ele é aberto direto na Document. Então, esse documento que eu enviei, CNH Gabriel, ele já abriria aqui para mim. Então, o documento que eu enviei foi essa foto aqui. E caso tivessem outros documentos, eu poderia navegar já diretamente por essa parte aqui, sem que eu ficasse abrindo os arquivos numa nova aba. Além disso, eu posso anexar os documentos aqui e eu tenho os filtros também. Fechei aqui. Vamos agora para a parte de etapas. Essa área de etapas é onde você vai manter o seu cliente atualizado a respeito do andamento do caso. Então, por exemplo, vamos supor que agora esse caso aqui está no envio de documentos. Então, eu poderia avançar. E a partir do momento que eu avancei, ele se encontra nessa etapa que eu chamei de 2 aqui, isso geraria uma notificação para esse meu cliente no WhatsApp e e-mail. Além de notificar o cliente, notifica também os prestadores do cartório que você selecionou para receber notificações. Isso é muito útil para manter de forma automatizada todo mundo atualizado a respeito do andamento de um determinado caso. Além dessa parte de etapas, a gente tem o chat, que é um chat normal, onde você pode trocar comunicações aqui. Então, vou mandar um oi. À medida que eu mandasse isso, o meu cliente poderia receber essa mensagem e ele pode me responder por aqui também. Falando em cliente, a gente não comentou ainda como que eu convido o cliente para cá, né?
Lembra que quando a gente criou o caso, eu poderia ter convidado ele, mas eu falei que ia deixar para depois? Esse momento é agora. Clicando aqui em convidar clientes, você vai digitar o e-mail dele e a partir desse momento que você selecionar o e-mail aqui que pode ter acesso a esse caso, quando o cliente logar com esse e-mail, já vai aparecer esse caso aí para ele. Aqui um detalhe importante que você precisa saber é, eu estou colocando um e-mail aqui que eu tenho de exemplo, mas você não consegue clicar em enviar, tá vendo? Por quê? Você tem que apertar o Enter, de forma que isso seja já selecionado. E dessa forma eu poderia adicionar aqui outros e-mails e inclusive enviar esse convite. Convite enviado, agora o cliente, quando logar na plataforma com esse e-mail, ele vai poder acessar esse caso. Além dessa forma de convite, você também tem um link do caso. O link é bem legal porque você ativa o link, determina uma senha, então vou colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, e você determina uma data para esse link expirar. Ou seja, a pessoa vai acessar, nesse caso aqui que eu vou colocar dia 30 de junho, ela só vai poder acessar até dia 30 de junho esse link. Salvei as alterações. A partir desse momento, esse link aqui pode ser compartilhado com o cliente. A gente passou aqui por documentos necessários, por etapas, pelo chat, e agora a gente vai aqui para o histórico e para a área interna. Eu estou falando tudo um pouquinho mais resumido, porque esse aqui é um geralzão básico de Document, então a gente vai fazer depois um outro material com conteúdos mais avançados de informações que você precisa ter. Histórico e área interna são funcionalidades que somente vocês do cartório têm. O cliente, ele não tem acesso a essa informação. O histórico é onde ficam registradas todas as informações desde quando o caso foi criado. Então, olha só, o caso foi criado por esse login aqui, e aqui me mostra a data que foi criado, quem que criou, eu habilitei a notificação pelo WhatsApp, tudo que foi acontecendo, o documento foi removido, tudo que foi acontecendo ficou registrado aqui no histórico. Ele é automático, não tem nada que você possa fazer a não ser consultar, ele só registra o que acontece no caso. E a área interna é onde você pode trocar informações de forma que o cliente não veja. A gente tem aqui o chat interno, onde talvez você possa conversar com um colega a respeito desse caso, deixar aqui informações relevantes para o seu eu do futuro quando acessar novamente esse caso. Um exemplo que eu gosto de dar é quando alguém entra de férias. Imagine que você está cuidando desse caso aqui de procuração, você vai entrar de férias na próxima sexta e você não vai terminar esse caso antes de sexta. E você já sabe que um determinado colega seu vai assumir esse caso. Eu deixaria aqui algumas informações para quando esse colega assumisse esse caso, visse aqui as informações, ele soubesse que talvez o certificado digital desse cliente não foi emitido, eu poderia deixar essa informação. Enfim, informações, você entendeu, né? Coisas que você pode deixar aqui de avisos, tanto para você quanto para os seus colegas no futuro. Além disso, você tem informações do caso, onde você pode deixar algo mais fixo aqui, sem que seja o chat. Poderia colocar uma informação a respeito desse caso também. É um pouco parecido com o chat. A diferença é que o chat ficam registradas as datas, a hora que você registrou aquela mensagem. A informação é algo mais fixo mesmo. Um exemplo aqui de informação, por exemplo, se tratando de uma procuração, eu deixaria os poderes que essa procuração aqui vai ter. Só uma dica aí, mas vocês podem utilizar de várias formas isso. O valor do ato é onde você preenche as informações a respeito de valor dessa escritura, e a área de tarefas é onde você pode criar uma tarefa associada a esse caso. A área de tarefas é uma área que foi feita para você não ficar totalmente refém da sua memória e a plataforma ir trabalhando para você, te relembrando sobre coisas importantes. Inclusive, a gente tem um vídeo falando sobre isso que a gente fez especificamente sobre a área de tarefas, eu recomendo bastante que você assista. Um último detalhe aqui que eu não comentei foi esse botão aqui de ver todos os clientes. Se eu convidasse o cliente e ele tivesse aceitado, ia aparecer para mim aqui o e-mail dele. Como eu convidei e ele ainda não aceitou, aqui está em pendente. Isso é legal para você saber se alguém foi convidado ou não e se a pessoa já aceitou ou não. Então, às vezes, você convida o cliente e ele ainda não acessou a plataforma, você pode ver por aqui. Além disso, você pode mexer nas notificações do caso clicando nesse sininho aqui, onde você vai mexer naquelas informações que a gente fez lá quando criou o caso, mas você pode editar isso aqui, configurando quem serão os prestadores que receberão notificações no e-mail sobre esse caso, mesma coisa pelo WhatsApp, quem serão os prestadores que receberão notificações no WhatsApp. Eu desabilitei aqui e habilitei de novo agora. Então esse meu e-mail toda vez vai receber notificação no WhatsApp quando tiver algum acontecimento nesse caso. Espero que esse vídeo tenha sido útil para você, mas se você ficar com alguma dúvida ainda, pode falar com a gente, que vai ser um prazer poder te ajudar. Muito obrigado!